Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eh, Tô aqui de cara lavada, de pijama, acabei de acordar e vim gravar aqui pra vocês uma mensagem. O que que aconteceu? Vou contar um pouquinho do que aconteceu pra chegar na mensagem, né? Hoje é dia 3 de agosto de 2025. Eu sou uma pessoa muito indecisa com o que eu quero pra minha vida. Uma hora eu quero criar conteúdos aqui, cuidando da minha casa, minha rotina de mãe, com os meus filhos, uma empregada, né, dos outros, porque eu sou uma funcionária CLT, mas eu gosto do meu trabalho, não é um trabalho ruim. Mas aí eu quero passar num concurso porque eu quero ter um salário de servidor público, porque a gente, para quem mora em Brasília, vai entender que eu não vou falar pelos outros estados, tá? Mas eu vou falar por Brasília. Aqui em Brasília, o servidor público ele tem uma condição de vida muito boa, um pouco mais confortável do que o empregado CLT. E aí eu fico nesse sonho de querer passar no concurso, mas eu sei que eu não me dedico o necessário para isso, de ter horas de líquidas de estudo. Então, assim, eu vou dentro do ônibus quando eu tô indo pro trabalho, eu vou ouvindo algumas aulas, eu às vezes sento assim, estudo um pouquinho, mas é coisa de 20, 30, 40 minutos. E eu sei, e qualquer pessoa que estude para concurso sabe que isso não é nem o mínimo para você conseguir uma aprovação em concurso público. E aí, quando eu falo em concurso público, eu não falo em qualquer concurso, porque eu sou uma pessoa que, apesar de não me dedicar aos estudos, eu quero concursos de cargos altos, com salários altos. Eu não foco naquele concurso ali, escadinha. Eu fico querendo mudar minha vida da noite pro dia, tipo, ganhei na loteria. É mais ou menos isso que acontece comigo. E aí eu sou muito insegura com relação a essa questão do querer passar no concurso, por conta do salário, da estabilidade financeira. Mas ao mesmo tempo, eu fico naquela, ai, eu não quero ter que estudar. Mas eu sei que se eu passar no concurso, eu vou mudar de vida logo. Assim que eu conseguir. Eu sei que eu vou ter esse sacrifício ali por alguns meses, uns anos, eu não sei. Tem gente que passa com meses de estudo, tem gente que passa com anos de estudo. Enfim, cada um tem o seu perfil de aprendizagem. E aí eu fico naquela, mas se eu me dedicar aqui esses meses, eu vou conseguir passar e mudar de vida. E aí, ao mesmo tempo que eu venho com aquele gás, eu vou conseguir passar e mudar de vida. Aí depois eu me desanimo e fico, ai, mas eu não quero ter que ficar, estudar é chato, ai. E aí eu vou levando a minha vida. E aí, ao mesmo tempo que eu fico nessa de querer passar no concurso, eu me coloco na posição de, mas eu não quero ser empregada dos outros pro resto da vida, porque ainda que eu passe no concurso, eu continuo sendo empregada de alguém. Eu quero ser minha própria chefe, eu quero ter minha organização, eu quero saber organizar o meu horário, por mais que como minha própria chefe eu vá trabalhar mais, principalmente no começo, eu não quero ser empregada dos outros o resto da vida. Mas aí eu fico nessa dúvida. Eu quero passar no concurso, eu sei que assim que eu passar eu vou ter um salário melhor, eu vou ter uma vida melhor, e eu quero mudar de vida, mas eu não quero ter o sacrifício de estudar. Aí eu quero criar conteúdo para eu ser minha própria chefe, e eu tenho ideias, eu anoto as minhas ideias de conteúdo para criar, eu faço planejamentos desse conteúdo, mas na hora de botar em prática eu não faço. Mas enfim, vamos voltar aqui para o que era o que eu queria falar da data de hoje. Isso foi só uma resumida para vocês entenderem um pouco o quão indecisa e confusa eu sou. Eu ainda não me achei. E aí eu me cobro muito disso, porque eu penso, poxa, uma mulher com 39 anos de idade ainda fica nessas dúvidas. Nessa idade a gente não tem mais que ficar pensando o que eu quero fazer. Tem que colocar uma coisa e falar, eu vou fazer isso até o fim, até mudar. E eu não tenho esse foco ainda. Começa pela minha questão, já deve ter algum vídeo meu aqui que eu já falei da minha falta de autoestima, porque eu sou gorda e eu não me aceito gorda, mas eu também não faço nada diferente pra mudar isso. Eu detesto ser gorda, mas eu não faço diferente. E eu sei que quem precisa fazer essa diferença sou eu. Eu tenho a consciência, mas eu não tenho a constância de mudar. Eu começo a academia, eu começo a dieta, e aí chega um pouquinho eu paro. Então eu tô sempre recomeçando, eu nunca faço uma coisa até o fim. Isso é um defeito meu, que eu tento trabalhar isso em mim há um tempo, mas eu espero que nesse processo que eu estou tentando melhorar minha vida, eu consiga trabalhar isso. Agora vamos na data de hoje. Por que eu falei tudo isso, dessas minhas dúvidas, dessas minhas inseguranças? Eu sei que eu não estudo. Hoje tá tendo um concurso que eu me inscrevi, eu assisti algumas aulas, mas eu tenho consciência de que eu não estou preparada para fazer essa prova. Eu não estava preparada para fazer essa prova, eu tenho total consciência. É um concurso relativamente fácil, não é fácil porque não tem concurso fácil, né? Mas é um concurso teoricamente de nível médio. Ai, peraí que saiu aqui o que eu vou mostrar. É um concurso de nível médio, com pouco conteúdo com relação aos outros concursos que eu fiz, do TCU. Pra. Nem sei qual é o cargo, tá vendo? Tá vendo como eu não tenho tanto interesse? Porque se eu tivesse, eu saberia todas as informações. Mas é um concurso de nível médio. E aí, quando saiu as inscrições, eu falei, é esse concurso, é essa vez que eu vou mudar minha vida e eu vou fazer acontecer. E não fiz e aconteci. E aí, ontem à noite, quando eu fui dormir, eu super insegura de ir fazer essa prova hoje, porque eu sei que tem gente que estudou de verdade, que tem gente que já vem estudando há muitos anos, e aí vem aquela coisa assim, mas se hoje for o seu dia, não adianta o que estudou, porque é o seu dia. Gente, eu concordo. Eu sei que cada um vai receber o que merece no dia, que tem marcado para aquilo, é aquela coisa. Eu sou uma pessoa que acredito em Deus, então eu sei que Ele faz por a gente, mas
É tipo uma parábola que eu já ouvi e que eu não vou saber falar, a passagem da Bíblia, aonde que tá. Mas é aquela coisa. A pessoa tá se afogando e tá esperando Deus ir salvar. Deus mandou um, passou e foi salvar. Mandou o outro, passou. Não, tô esperando Jesus vir me salvar. E não foi. Mandou o outro, tô esperando Jesus vir me salvar. E não foi com ninguém. E aí, quando chegou lá no céu, Senhor, mas por que você não me salvou? Eu fiquei esperando. Ah, mas eu mandei tantas pessoas pra te salvar e você não quis. Então é aquela coisa. Ele manda a forma da gente tentar. Pode ser a minha vez? Pode. Mas é justo com quem estudou, com quem se dedicou, com quem perdeu noites e noites de sono. E aí eu fico nessa cobrança comigo, tá, gente? É uma coisa minha. Pessoas que perderam noites e noites de sono, estudando, se dedicando, se esforçando para essa aprovação. E aí eu viro, eu não fiz o mínimo, que foi me dedicar a estudar. Aí eu fico, Senhor, me dá essa aprovação, eu mereço, eu sou uma boa filha, eu ajudo o próximo, eu amo o próximo, eu ajudo, eu tenho compaixão, eu tenho empatia, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas eu não fiz o mínimo para passar, que era estudar. É justo ele me dar um milagre e não dar para quem estudou? Então, eu fico questionando isso. Ah, mas quem é você para questionar Deus? Sou ninguém. Sou ninguém para questionar Deus. Mas aí eu fui dormir ontem e aí eu falei, Senhor, eu sei que eu não tô preparada para essa prova. Eu sei que eu não tenho conhecimento para essa prova. Mas, se for da tua vontade que eu vá fazer essa prova, tu vai me acordar. Me acordar às 6 da manhã, porque eu não vou colocar despertador no meu celular. Eu vou confiar em ti. Isso porque eu já tava sem vontade nenhuma de fazer a prova, porque eu sei que eu não tenho conhecimento para essa prova. E aí eu acordei às 3 da manhã, 3h40 da manhã, 3h47 da manhã, pra ser bem exata a hora que eu acordei. E aí eu falei, uai Deus, falei pra tu me acordar às 6, não 3 horas da manhã. Voltei a dormir. Falei, se for pra eu fazer a prova, me acorde às 6 da manhã. E aí quando deu 6h15 da manhã eu acordei, de novo. E aí eu fiquei, não, eu vou dormir mais 15 minutos. Se for pra fazer a prova, Deus, tu me acorda às 6h30. Tu não, não, mentira, tu me acorda às 6h30 não. Se for pra fazer a prova, nos próximos 15 minutos, não deixa eu pegar no sono. E eu não peguei no sono. Aí meu marido acordou. E eu falei com ele, amor, como que você sabe que Deus tá falando com você? Porque eu fiz isso, isso e isso, pedi isso, isso e isso pra Deus. E aconteceu, ele me acordou esses horários, mas ainda assim, eu sei que eu não tô preparada pra essa prova. Como é que eu sei que é Deus que quer que eu vá fazer a prova? Como que você escuta a palavra de Deus, a voz de Deus falando com você? Eu não escuto. Eu tento, mas eu não escuto. Eu não entendo quando ele quer falar comigo. Aí ele pegou e falou assim, uai, quando eu comecei a estudar a Bíblia, a ler, a conhecer mais a palavra dele, quando eu cheguei no fundo do poço, e aí ele contou, há um ano e meio, 2 anos, não sei agora exatamente há quanto tempo, a gente quase se divorciou. E aí ele falou que queria mudar, porque não queria perder a família dele, mas isso é uma história para outro vídeo, tá? Vou chegar na história de hoje. E a gente ficou conversando, a gente foi conversando, conversando. Eu falei, amor, porque eu não sei, Deus não me escuta. Eu falo com ele, mas ele não me escuta. E ele falou várias coisas, a gente conversou bastante. E aí ele falou assim, de repente, hoje não era para você acordar para ir fazer essa prova. De repente, hoje era para você acordar cedo, pra gente ter essa conversa sobre Deus. Porque você sabe que você não está preparada para fazer essa prova. Você sabe que você não tem conhecimento suficiente para fazer essa prova. Essa é uma prova que teria 120 questões que seriam feitas agora pela manhã. E no período da tarde seriam 3 dissertações, entre aspas, né? Teria 2 questões discursivas, de 10 linhas cada uma, e uma peça técnica. Eu nunca fiz uma peça técnica na minha vida, eu não sei nem pra onde é que vai uma peça técnica, eu não sei nem por onde começa uma peça técnica. Eu assisti uma aula do cursinho de peça técnica e eu não tinha a menor chance, por mérito, por competência, por conhecimento, de passar nessa prova. E aí ele falou, amor, de repente, nossa, meu cabelo tá todo embolado, gente. Ó, eu acordei, eu realmente não fiz nada ainda. Ele falou, amor, de repente, a gente tinha que conversar sobre Deus, porque hoje você tá aqui, você teve suas angústias no ano passado, Deus foi lá e te devolveu seu antigo emprego que você gosta. E também é história para outro vídeo, eu mandei uma mensagem pra empresa, pro RH da antiga empresa que eu trabalhava. E eles falaram que não tinha vaga, que não tinha chance, que tinha outras pessoas na frente, mas que quando tivesse uma oportunidade, quem sabe. E aí, menos de um mês depois, eles me chamaram de volta. E aí isso fica uma história para outro vídeo, tá, gente? Porque esse vídeo já tá ficando longo demais. Eu queria um vídeo de 5 minutos, já tem 12 aqui. E aí a gente conversou muito sobre a palavra de Deus, sobre como ouvir a palavra de Deus. E aí ele falou, de repente a gente tinha que ter essa conversa aqui sobre Deus. É a forma que Deus escolheu para falar com você. Eu falei, mas ele não fala comigo, eu não escuto. Eu tento, eu peço sabedoria, eu peço conhecimento, eu peço dinheiro, eu peço tudo, peço tanta coisa. E o principal que eu mais peço é de como ouvir a palavra dele, de como saber o que ele mesmo tá falando para mim. E eu não consigo entender, e ele não fala comigo. E, enfim, a gente conversou sobre isso. E eu falei que Deus não falava comigo, que ele não me ouvia, mas que ele ouvia. Não, não falei que ele não me ouvia, gente, perdão. Eu falei que Deus me ouvia, mas não me respondia. E como é que tinham pessoas que às vezes pediam uma coisa pra ele, falavam uma coisa com ele, ia lá, abria a Bíblia e tava a resposta lá. Na hora que pegava a Bíblia, tinha a resposta. E eu tentava fazer isso e não conseguia. E aí eu fico
parecendo uma criança fazendo um joguinho com o pai, né? Pai, se você fizer isso comigo, me fala isso. Pai, se você deixa isso, me faz isso. E aí meu marido falou, amor, eu vim entender o caminho de Deus, eu vim seguir a luz dele, saber, entender o que ele quer pra minha vida, depois dos meus 40. Meu marido hoje tem 42? 42. Eu vim entender isso depois dos 40. Eu falei, então pra mim ainda falta um ano, porque eu tenho 39, então ainda tem um ano aí de aprendizado. E aí ele falou, de repente é isso, não era pra você fazer a prova. E aí realmente a hora foi passando, a gente foi conversando, e ele falou, de repente não era pra você fazer a prova. De repente o que Deus queria era que a gente sentasse aqui pra conversar sobre ele, como há muito tempo a gente não faz. E aí a gente sentou, conversou, ele falou como que ele vê que Deus fala com ele, como que ele se sente grato pela vida que ele tem hoje. E é uma vida que eu sou grata, mas eu tô sempre querendo mais. Ai, Senhor, sou grata pela casa que eu tenho, mas eu quero uma casa melhor. Senhor, eu sou grata por o alimento que não me falta, mas eu quero um alimento diferente. Senhor, eu sou grata por eu ter isso. Mas eu quero isso. Senhor, eu sou grata pelo meu trabalho. E eu sou grata pelo meu trabalho de verdade, por ter voltado pro meu trabalho, porque eu gosto de lá, do meu trabalho em si. Mas eu quero outro, eu quero passar no concurso, que eu quero um salário de 20 mil. E eu sei que na iniciativa privada eu não vou ter isso. Aí eu fico nessa. Literalmente, depois que a gente conversou, eu fiquei me questionando, e é literalmente um joguinho de pai e filho. Foi o que meu marido falou. Ele falou assim, amor, você tem que entender que você tem que estar preparada pro que Deus quer pra você. Porque se você tá aqui e você pede isso, pede isso, pede isso, e ele vai te dando, não tem limite. Você nunca vai parar de pedir. Você sempre vai querer mais e mais e mais e mais e mais. Os nossos filhos não são assim? Eles não pedem, 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 e aí a gente vai dando, e aí eles pedem mais, e aí a gente vai dando, até o dia que a gente. Não, chega, dá um tempo. Vamos com calma, vocês estão pedindo demais. E é isso. Deus é pai. É a mesma coisa que a gente faz com os nossos filhos. Ele dá, dá, dá. Só que aí quando ele começa a ver que ele tá perdendo você, porque você tá muito entregue às coisas que ele tá te dando, ele dá uma segurada, porque ele não quer perder você, ele quer você. E aí, vou chegar agora no final, tá, gente, pra concluir, que vídeo longo. Me desculpa, de coração. Pra quem assistiu até o final, me desculpa, eu de coração. Às vezes, ter conversado com meu marido foi uma forma que Deus achou de chamar a minha atenção, e talvez esse vídeo seja a forma que ele vai chamar a atenção de alguém, ou prender alguém, emocionar alguém e trazer pra perto dele. Enfim, quando eu levantei agora, aí depois a gente conversou, depois eu deitei, dormi mais um pouco, e agora quando eu levantei, eu peguei o meu livro do devocional, e aí eu vou ler pra vocês um pedacinho da mensagem de hoje. Buscando a face de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Desculpa, gente. Buscar a face de Deus é estar sensível e totalmente rendida aos seus pés. É viver a palavra diariamente, com sinceridade e de todo o coração. Quando você perde algum objeto na sua casa, começa a procurar. E uma hora você acha, certo? Assim é com a face de Deus. A partir do momento em que você começar a procurar, você vai encontrar. Ele deixa claro que aquele que o busca de todo o seu coração o encontrará. Desculpa. Essa promessa divina é um convite a uma vida de profunda intimidade com ele. A busca por essa presença não deve ser forçada, mas deve ser feita de maneira intencional e de todo o coração. Um exemplo de como fazer essa busca é dedicar um tempo exclusivo na presença dele e sua palavra de todos os dias. Na presença dele e de sua palavra todos os dias, assim como você tem feito com este livro devocional. Abrace a certeza de que a verdadeira conexão se encontra na entrega total a ele, e ao direcionar todo o seu ser nessa busca, certamente encontrará a plenitude. Então, assim, desculpa. É uma palavra que mexeu comigo porque eu literalmente falei mais cedo, algumas horas mais cedo, era por volta de 6 horas da manhã que eu e meu marido a gente ficou aqui na cama conversando. Eu falei que eu buscava, que eu pedia discernimento, que eu pedia sabedoria, que eu pedia para que ele me respondesse nas minhas angústias, que eu pedia para mudar essa minha vida do se, talvez, não sei, porque eu sou muito indecisa, e ele nunca me respondia. E aí a gente conversou e meu marido falou, talvez você esteja precisando buscar mais a Deus, entender mais o que ele quer de você, conhecer mais a palavra dele. E aí, agora que eu sentei para fazer o meu devocional, me vem essa palavra. E para mim foi uma resposta de que eu de fato precisava ter tido essa conversa com meu marido hoje cedo sobre Deus, sobre o que ele quer da gente. E que eu preciso buscar mais a palavra dele, me conectar com ele, porque não adianta eu fazer o devocional todos os dias assim como eu faço, mas não me sentir nada, não me dedicar, eu faço o devocional como uma obrigação, eu me coloquei na obrigação de fazer o devocional todos os dias, e aí eu faço dessa forma, mas eu não busco ler, eu leio na Bíblia, eu leio 2 salmos todos os dias, e aí fico só nisso, eu não busco conhecer o que a palavra dele nos ensina, e, gente, eu acho que eu falei, não sei o que eu falei, mas é isso, ele me respondeu com a palavra de hoje, do livro do devocional, ele me respondeu, dizendo que eu preciso buscar mais a ele,
E talvez eu esteja tentando ir pelo caminho certo, né? Não sei. Mas aqui, o último pedacinho aqui, que tem uma mensagenzinha aqui do lado, fala assim: meu coração é a bússola. E a busca é a jornada para a verdadeira realização. Então, de repente, eu preciso mudar a forma como eu tenho questionado a Deus, como eu tenho me questionado. E ao invés de fazer o que eu costumo fazer, de falar, Senhor, tá nas tuas mãos, e depois eu vou lá e pego de volta e tento resolver sozinha, eu tenho que, de fato, conhecer a palavra dele, descansar no colo do Pai, que tudo vai se resolver da melhor forma, da forma que ele planejou pra mim, que ele planejou pra minha vida, pra minha família. E ao invés de ficar só esperando o milagre acontecer, eu tenho que, de fato, ter foco, determinação e constância para alcançar tudo que ele planeja na minha vida. Porque se eu não estiver preparada para receber as bênçãos que ele tem para mim, como é que ele vai me dar? A gente não fala para os nossos filhos, filho, estuda direitinho que você vai ganhar aquela coisa que você mais deseja. Por exemplo, meu filho, o sonho dele é ganhar um iPhone novo. Eu não acho certo dar um iPhone de última geração pro meu filho de 9 anos. Mas ele fala, mãe, eu vou fazer 10 anos, me dá um iPhone da minha idade, me dá. Aí eu falei, não, filho, ano que vem eu te dou um iPhone 11. Você vai fazer 11, eu te dou 11. Mas o que eu cobro dele? Obediência, respeito, que ele cumpra as tarefas dele dentro de casa, que ele estude, para que ele tenha o presente que ele quer. E talvez a única coisa que Deus quer da gente é a obediência, a constância, o respeito, o amor, para nos dar todas as bênçãos que a gente sonha, que a gente merece e que a gente quer. E conforme a gente vive seguindo a palavra dele, a gente aprende a amadurecer, a estar preparado, não é que a gente aprende, a gente se prepara para receber as bênçãos que ele tem pra gente, né? Conforme a gente segue tudo que ele pede pra gente. E é isso, gente. Espero que essa palavra de hoje tenha feito diferença para alguém, assim como ela fez para mim. Foi uma palavra que emocionou muito, porque mais cedo eu questionei de fato, ele nunca me responde, e eu senti nessa palavra uma resposta. Então, ela foi uma resposta para mim. Espero que ela possa ser uma resposta para alguém. Um beijo. Fiquem com Deus.